E eu estava num momento muito feliz da minha vida, porque eu estava realizando esse sonho que era ter o meu espaço na Tijuca. Até que eu resolvi fazer uma viagem com duas amigas minhas para comemorar 25 anos de amizade. Fui para essa viagem e sofri um acidente. Nesse acidente eu fiquei 8 meses acamada, o médico deu perca de movimento e eu não pude mais exercer a profissão de estética. Eu não poderia mais trabalhar com a estética corporal. Nesse momento, pessoal, foi um momento muito difícil na minha vida, tanto emocional como financeiro. Mas eu também costumo dizer que esse acidente ele veio como um divisor de águas na minha vida. Eu tive duas opções para escolher. Ou eu escolhia ficar me lamentando, sofrendo por eu estar acamada, com perca de movimento, né? Com risco de perca de movimento. Ou eu poderia escolher passar por uma maneira leve, acreditando que ia dar certo, que eu ia me recuperar e que eu ia dar a volta por cima. Então eu optei em escolher passar esse acidente, né, essa experiência de uma forma mais leve. E assim eu entrei para o mundo da micropigmentação capilar. Por quê? Quando eu voltei, né, às atividades, que o médico me liberou para começar a fazer algumas coisas, esse processo se durou durante uns 2 anos, eu fiquei meio que perdida em saber em que área que eu iria trabalhar. Então eu lembrei que eu tinha feito o curso de micropigmentação de sobrancelhas. Então eu lembrei que eu sabia fazer micropigmentação, né? Porque eu tinha feito o curso, mas não exercia. Então foi aonde eu comentei com uma amiga minha que eu não sabia o que eu iria fazer para me retornar ao mercado de trabalho. Então foi aí que ela me convidou para atender no espaço dela. Ela já trabalhava com micropigmentação, ela é uma excelente profissional e ela abriu as portas para mim. Esse acidente foi perfeito na minha vida porque eu melhorei como pessoa, eu conheci realmente as pessoas que estavam do meu lado, eu percebi que a gente tem que ser forte, que a gente tem uma força dentro da gente que a gente nem mesmo a gente conhece essa força. Só que quando eu fui trabalhar nesse espaço, esse espaço também era muito distante da onde eu atendia com a estética, né? Então, pela 3ª vez, eu tive que começar do zero. Por muitas vezes eu ia atender, eu só atendia um design. Às vezes eu atendia uma micropigmentação no mês. Fazia micropigmentação de sobrancelha uma vez no mês. Ficava lá o dia inteiro sem atender ninguém. Muitas das vezes eu ia com dinheiro só da passagem. Muitas das vezes não tinha dinheiro para comer. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque a gente consegue perceber como Deus é fiel na nossa vida. E quando a gente quer construir uma história, né, quando a gente acredita e quer construir uma história, a gente constrói essa história. A gente só precisa acreditar mais na gente. Então, assim, eu fiquei durante um tempo lá nesse espaço e nessa época eu sentia a necessidade que eu precisava me especializar mais na micropigmentação. Porém, eu não tinha R$1 no bolso para poder me especializar. Mas como eu sou assim, quando eu quero uma coisa, eu ponho na minha cabeça, eu dou o meu jeito, porque eu acho que assim, pra gente ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, eu falei pra mim mesmo que eu iria dar um jeito de fazer esse curso e que eu não ia deixar isso se repetir na minha vida em relação à micropigmentação de sobrancelhas. Eu não iria fazer o curso e ia ficar sem fazer micropigmentação durante tanto tempo. Eu decidi que eu ia fazer o curso e que eu ia focar, que eu ia me dedicar, eu ia respirar a micropigmentação para poder ter os resultados que eu tenho hoje, porque eu queria ser igual muitas pessoas que eu admiro, como tem profissionais aqui na área também, que eu admiro, pessoas que estão aqui na live me assistindo, que eu admiro o trabalho. Então eu queria ter um resultado igual dessas pessoas. Então, pessoal, eu me virei, eu peguei dinheiro emprestado, eu dividi, parcelei e fui fazer o meu curso. Porém, eu não fui fazer o curso de micropigmentação de sobrancelhas.
Nessas minhas buscas, eu procurando um curso para me especializar mais, eu encontrei, foi o meu primeiro contato com a micropigmentação capilar. Eu vi um curso de micropigmentação capilar, só que a técnica era muito recente, então foi muito difícil de achar o curso aqui no Rio, né? Eu consegui só uma pessoa para fazer esse curso, porque estava muito no início. Então eu resolvi ir fazer esse curso, né? Fui fazer o curso, como todo profissional sabe que no nosso início a gente sai com muitas dúvidas, dificuldade, só que quando a gente não tem um mentor do nosso lado fica mais complicado ainda, né? E quando a gente faz um curso presencial, muitas das vezes, de 100% do que é falado ali, a gente só consegue absorver 30%, 70% daquilo dali a gente acaba esquecendo, ainda mais quando a gente não pratica. Por isso que a gente tem que sair do curso já estudando, treinando, praticando, como em tudo na vida, né? Não só na micropigmentação, mas como também em qualquer área. E foi assim, pessoal, que eu entrei para micropigmentação capilar e sou muito agradecida a Deus por esse acidente. Parece até estranho eu falar isso, mas a gente tem que dar graças a Deus até das coisas ruins que nos acontecem, porque para mim foi um divisor de água. E eu quero falar para vocês que, assim, às vezes vocês passam por problemas até piores do que eu passei. E o meu, às vezes, não é nada diante do o que eu tô falando aqui, diante de muitos problemas que as pessoas têm, não é nada. Mas a gente tem que ser forte, acreditar na gente e tentar levar a vida de uma maneira leve. E foi isso que eu escolhi, né? Porque se eu tivesse me entregado, ficado pensando no que eu ia fazer, que eu não ia me recuperar, que eu não ia conseguir voltar para o mercado de trabalho, eu estaria até hoje, de repente, realmente não ia ter conseguido estar aqui de pé com vocês, mas não. Eu acho que por todo jeito que eu quis levar, eu quis levar o meu acidente de uma maneira leve, eu consegui me recuperar por conta dessa força, né? Do pensamento de que vai dar certo. Então é isso, foi assim que eu entrei para micropigmentação capilar, resolvi me formar e hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Aí só foi a bonança, só foi a alegria. Hoje eu sou reconhecida profissionalmente, né, por uma empresa de micropigmentos, que muita gente aqui conhece, tem muitas pessoas que não conhecem também. Geralmente quem não conhece é pessoas que não trabalham na área, porque todos os micropigmentadores hoje em dia usam essa marca que é a RB Colors. Sou parte do grupo de estudo científico da parte de micropigmentação capilar. Também sou patrocinada pela empresa da Dermia, né, das máquinas rotativas. É uma empresa que eu gosto muito também. Sempre usei, antes de ser patrocinada, eu já usava tanto o pigmento da RB quanto a máquina da Dermia.